Olá, o Além das Montanhas de hoje vai falar sobre o Grupo Especial com atuação em ações de competência originária criminal, que também é chamado de Procuradoria de Justiça especializada em ações de competência originária criminal. Nós vamos discutir o trabalho feito por esse órgão, auxiliar da atividade funcional do Ministério Público, e também falar sobre a eficácia das ações no combate à corrupção. Participam deste programa, conosco aqui no estúdio, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. Ao meu lado está a Procuradora de Justiça, Iraides de Oliveira Marques, da Procuradoria de Justiça Especial em Ações de Competência Originária Criminal do MPMG. E também está conosco o Promotor de Justiça Igor Peixoto Marques, assessor especial do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Bom, bem-vindos à TV MP, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Além das Montanhas. Eu vou começar perguntando para o senhor, doutor Jarbas, o senhor falar para a gente um pouco sobre a atuação do Procurador-Geral de Justiça nos feitos de competência originária criminal, como é? Obrigado, Laura, cumprimento o colega Iraides, o colega Igor e todos que nos acompanham. O Procurador-Geral de Justiça é um promotor de justiça. Ele tem uma atuação na competência originária criminal do Tribunal de Justiça, quer dizer, crimes de deputados e deputadas estaduais, secretários de Estado e secretárias de Estado, também todos os membros do Ministério Público, os juízes de direito de primeiro grau, além deles, os advogado-geral do Estado, a defensora pública geral, o chefe da Polícia Civil, o vice-governador. Todos esses têm um foro privilegiado? É chamado foro privilegiado, mas alguns contestam que não é um foro privilegiado, que é um foro que suprime uma instância, os que reclamam. Outros falam que seria um foro privilegiado. Na verdade, o que eu acho que o legislador e o constituinte quiseram foi trazer alguém com uma experiência e uma responsabilidade maior para poder ter uma condição de avaliar o quadro geral, a repercussão da ação do Ministério Público, sem se descurar do seu dever de acionar a ação penal. E prefeitos municipais e prefeitas municipais, que é o maior número, exatamente, porque nós temos 853 prefeitas e prefeitos no estado de Minas Gerais. Hoje, no Ministério Público de Minas Gerais, como funciona? Nós temos uma Procuradoria de Justiça, que é esse grupo que foi referido, que estão alguns colegas lá coordenados pela doutora Iraides Marques, que cuida exatamente das notícias de crimes relacionados a prefeitas e prefeitos. Só que durante o tempo que foi criado esse grupo, foi estigmatizado como se só prefeitos dessas autoridades cometessem crimes. E uma reclamação muito séria e ilógica das prefeitas e dos prefeitos, da Associação dos Municípios, que no momento que chegava uma denúncia que se encaminhava para crimes de prefeitos, já era tipo uma condenação, porque não tem como explicar para o cidadão comum que a Procuradoria estava investigando crimes de prefeitos e de prefeitas. Então, num determinado momento, se usou uma outra nomenclatura, crimes praticados por agentes públicos municipais. Mas, ainda assim, havia uma estigmatização. Nós temos também cerca de 1.000 juízes e 1.100 membros do Ministério Público. Então, se justificaria também a Procuradoria de Crimes de Promotores, a Procuradoria de Crimes de Prefeitos, Procuradoria de Crimes de Deputados e de outras autoridades com foro. O que nós fizemos nesse meu retorno à Procuradoria foi tratar, com a nomenclatura que é adequada, de crimes da competência originária, que uns chamam de foro privilegiado, que são os crimes que são julgados pelo Tribunal de Justiça. Então, nós fizemos uma nova formatação, continuamos tratando
os crimes praticados por prefeitos e prefeitas. Eu até faço sempre uma ressalva, tirando os crimes de erros e de equívocos que também acontecem e geram danos para a população, tem as pessoas que cometem crimes sistematicamente. Esses, para mim, não são prefeitos e nem prefeitas, são corruptos que estão no cargo de prefeitos, pessoas desonestas que estão no cargo de prefeito. Então, o que nós fizemos aqui no Ministério Público? Foi dar um tratamento igual à competência originária. E como que isso se fazia e como que se faz neste momento? Tinha procuradorias chamadas de crime de prefeitos, que depois mudou o nome, e há outros crimes das autoridades com a competência originária, são tratadas na assessoria especial do Procurador-Geral, no caso aqui com 2 promotores de justiça, o Igor e a Gislane Teste, sob a coordenação da Procuradora-Geral Adjunta Jurídica, que cuida dos assuntos jurídicos do Ministério Público. Mas o que nós estamos notando? Que nós estamos sem pernas para aprofundar mais as notícias de crimes praticados por promotores, por procuradores e procuradoras, para essas outras autoridades, com foro e deputados. Então, nós estamos criando agora o GAP, que é um grupo de apoio ao Procurador-Geral para fazer essas investigações mais profundas. E um dos pontos importantes em relação a isso, Laura, é que nós estamos fazendo a coisa como deveria ter sido feita há muito tempo. Eu sou de uma geração que é pós a Constituição, e nós tivemos também muita grita na minha época, que nós tirávamos a Constituição do papel, erramos na forma de fazer aqui e ali, e o amadurecimento nos levou a ter uma procuradoria e também assessoria especial mais focada na investigação e no resultado do que em notícias, porque muitas vezes essas notícias acabam condenando as pessoas antecipadamente. E na minha geração, nós condenávamos muitas pessoas pela imprensa, e isso não está certo. Nós devemos fornecer as informações para a imprensa, devemos ser transparentes, mas precisamos também fazer uma investigação correta, adequada. Hoje nós temos os braços de investigação muito fortes no interior do estado, em 13 regiões, que são os GAECos, e podemos trabalhar conjuntamente. Para concluir, nós criamos a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, que é a UCC, que reúne no mesmo prédio, na mesma estrutura, todas as áreas de investigação. Então, a partir de agora, por exemplo, a Procuradoria de Crimes de Prefeitos, ou da competência originária, ou o de promotores e juízes, deputados, etc., contam no mesmo prédio com algum tipo de apoio de investigação, inclusive na parte dos crimes cibernéticos, que hoje grande parte dos crimes, ou modo de fazer, ou própria ação criminosa, são feitas pela internet. Então, o que o Ministério Público está oferecendo para o Brasil é um modelo novo do Ministério Público continuar fazendo as mesmas coisas de forma mais diferente e mais eficiente. Então, hoje nós temos que inserir também a figura do Procurador-Geral nas investigações e nas ações, porque antes de mim, eu fui Procurador-Geral de 2004 a 2008, mas comigo também, e depois, os procuradores se afastaram muito do papel dele principal, que é como órgão de execução. Então, nós estamos reinserindo o Procurador-Geral, como acontece no âmbito, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República. O procurador é um promotor. Aqui nós estamos ficando apenas como administradores e representantes institucionais. Então, nós voltamos ao Ministério Público lá para trás, quando o Procurador-Geral participava junto com os procuradores de justiça e os promotores das ações de investigação e as ações penais. Doutor Igor, vamos falar então sobre o seu trabalho, como é que atua a assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça nesses feitos de competência originária? Explica melhor para a gente que tipo de ações. Sim. Primeiramente, é um prazer estar aqui no Além das Montanhas, né? É um prazer também estar ao lado do nosso Procurador-Geral, doutor Jabas, da Procuradora de Justiça, Iraídes. Eu vou começar tratando, o doutor Jabas já deu um panorama geral do nosso trabalho, né? Da atuação do Procurador-Geral de Justiça, como órgão de execução, né?
mas eu gostaria de trazer uma conceituação um pouco mais básica até para compreensão melhor dos que nos assistem, né? Quando nós estamos a falar de competência originária, né, são os feitos que se iniciam diretamente nos tribunais, né? A regra geral é que os processos se iniciam no primeiro grau da jurisdição. Portanto, a competência, quando se está a falar de competência originária, é uma exceção à regra, né? E, primeiramente, são previstas hipóteses na Constituição Federal, né? E, por simetria, na Constituição Estadual, nas Constituições estaduais. Essa competência originária é um sistema bastante complexo, por quê? Porque ela é prevista em todos os outros tribunais, né? Segundo grau, os tribunais superiores. Então, há hipótese de competência originária não só no Tribunal de Justiça, mas também no Tribunal de Justiça Militar, os tribunais eleitorais, né? Os tribunais regionais federais, e os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Em todos esses tribunais há uma série de autoridades, né, que são julgadas diretamente por esses tribunais. Como o doutor Jabas já iniciou, já adiantou, essa divisão é feita para que essas autoridades sejam julgadas por um foro adequado àquela autoridade. No caso, trazendo aqui para o caso de Minas Gerais, o doutor Jabas também já adiantou, já elencou o rol das autoridades que são inicialmente julgadas pelo Tribunal de Justiça, né? Os parlamentares estaduais, secretários de Estado, né? Os próprios juízes de direito que atuam nos tribunais militares, os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o chefe da Polícia Civil, e os membros do Ministério Público, né? E os prefeitos. Então é um rol bastante extenso e, por conta disso, o nosso trabalho também acaba sendo bastante volumoso, né? Em se tratando de prefeitos, a doutora Iraídes pode explanar melhor, porque se trata do grupo que ela coordena. As demais autoridades, todas, são remetidas à assessoria do Procurador-Geral. Né? Como já foi colocado, nós estamos submetidos à Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta Jurídica, que é a doutora Eliane Falcão, que coordena os assessores do Procurador-Geral de Justiça. E no caso da competência originária, somos 2 promotores destacados para atuação em todas as demais autoridades. Fazendo um link entre as hipóteses de competência originária e a atuação do Ministério Público, é importante dizer que a nossa lei orgânica, o artigo 69, inciso 6º e 7º, define o Procurador-Geral com atribuição privativa para iniciar os processos criminais em face dessas autoridades. Então, o Procurador-Geral detém essa legitimidade, ele tem o dominus litis, que se chama, e, portanto, concentra na mão do Procurador-Geral investigar e deflagrar a eventual ação penal em face dessas autoridades. Nós hoje estamos aqui a tratar da competência originária criminal. Né? A atribuição do Procurador-Geral de Justiça enquanto órgão de execução também apresenta algumas atribuições de natureza não penal. Não é? Na lista do artigo 106 da Constituição do Estado de Minas Gerais, há o rol das competências originárias. No inciso 1º, trazem as hipóteses de crimes comuns e de responsabilidade, e nos outros incisos nós podemos ver outras atribuições não criminais, como mandados de segurança, mandado de injunção, representação para inconstitucionalidade de leis, não é, que também estão dentro da atribuição do Procurador-Geral e não são as penais, né? E essas atribuições são definidas na Constituição como competências originárias, dependendo muito da autoridade envolvida, seja como autoridade coatora ou, eventualmente, como paciente. Nós aqui estamos a tratar da área penal,
não é? Então, essa atribuição que nós temos, ela abrange todas essas atribuições do Procurador-Geral, mas hoje nosso assunto, né, que nós viemos a tratar aqui é mais na área penal. Então, essas autoridades que o Dr. Jarbas mencionou e eu reproduzi são as que estão listadas para as ações penais. Doutora Iraides, em que consiste esse grupo especial com atuação nas ações de competência originária criminal? Olá, Laura. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho que é feito nessa área que eu reputo de tamanha importância. Cumprimento o Dr. Jarbas, Dr. Igor e as pessoas que nos assistem. Esse grupo, Laura, conforme já mencionado pelo Dr. Jarbas, ele recebeu a delegação do Procurador-Geral de Justiça para atuar nos casos de crimes, em tese, da responsabilidade de prefeitos que tenham sido praticados no exercício do cargo e em razão do cargo. Esse grupo, ele pode ser composto por procuradores de justiça e promotores de justiça. Atualmente, ele é composto por 3 procuradores de justiça, por mim, pelo colega Cristóvão Joaquim Fernandes Ramos, pelo colega Luiz Carlos Teles de Castro e também pelo colega promotor de justiça Rodrigo Fragas. Então, as atribuições desse grupo, conforme também já mencionado, elas se referem à atuação do Procurador-Geral de Justiça como órgão de execução. Esse grupo atua por delegação, exercendo essas funções, essas atribuições do Procurador-Geral como órgão de execução, especialmente no que pertine aos crimes, no que guarda pertinência aos crimes praticados ou relatados, né, como tendo sido praticados por prefeitos. Nós contamos, para o exercício ali das nossas atribuições, para proceder às nossas investigações, com setores de perícia técnicas em licitação, em contabilidade, que muito nos auxiliam, temos essa estrutura. Contamos também com um grupo de policiais, dentre eles um delegado de polícia, que atualmente é o Dr. Rodrigo Collen, um escrivão de polícia, 2 agentes de polícia, que também nos auxiliam, realizando diligências requisitadas, principalmente nos locais dos crimes. Também podemos requisitar, em determinados casos, a instauração de inquéritos policiais para esse grupo. Contamos também com a colaboração dos promotores e promotoras de justiça que atuam nas comarcas onde os fatos, né, teriam sido praticados. Nesse sentido, esses colegas cumprem cartas de ordem, realizando ali diligências investigativas que são mais propícias de serem realizadas no local dos fatos. E também contamos com ferramentas tecnológicas que atualmente muito nos auxiliam. Por exemplo, com a plataforma Teams, que permite que possamos realizar ou colher depoimentos de testemunhas e em locais muito distantes de Belo Horizonte, sem a necessidade do deslocamento, o que confere uma maior celeridade nas investigações e até uma maior eficácia, porque temos a oportunidade de ter o contato praticamente como se fosse presencial por meio dessas plataformas e colher esses depoimentos. Tá? É um trabalho bastante interessante e que, assim, bastante volumoso, mas muito importante, eu reputo, para, como atribuição aí do Ministério Público. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente vai voltar para falar dos casos atualmente, né, do número de casos que estão sendo trabalhados. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal.
Doutor Iraídes, a gente estava falando então da estrutura, né, do grupo de trabalho, e agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os números. A gente tem aqui os números dos procedimentos extrajudiciais e judiciais envolvendo prefeitos que estão em andamento. A gente vai botar na tela para as pessoas perceberem o volume de casos só de prefeitos, né? Prefeitos e prefeitas. São 83 notícias de fato, 97 procedimentos investigatórios criminais, 151 feitos judiciais, né? Que seriam ações penais, ações cautelares, acordos de não persecução penal e inquéritos policiais. É isso mesmo? É isso mesmo, Laura. Mas esses números, eles são bastante voláteis, porque diuturnamente recebemos representações por diversos meios, pessoalmente, por meio da ouvidoria, por e-mail, eventualmente, ou em muitos casos, por comunicação feita pelo membro do Ministério Público que atua em primeira instância e ali verificando que há notícia da prática em tese de crimes praticados por prefeitos, no caso do nosso grupo, eles encaminham ou cópias ou o próprio procedimento, se já tiver sido instaurado inicialmente investigando outras autoridades e aparecer ali, né, o indício de participação de prefeitos, eles nos remetem. E a questão que deparamos é que recebemos muitas representações anônimas. E as representações anônimas, elas não podem isoladamente darem início ou servirem de base para iniciar um procedimento investigatório criminal. É necessário ali que, com muita cautela, a gente promova ali algumas diligências preliminares no intuito de verificar ali a verossimilhança daquela representação anônima. Encontrar provas mais substanciais. Na verdade, nesse momento ainda nem é um procedimento investigatório, porque não pode ser. Há um procedimento que ele serve como registro de tudo o que aporta na Procuradoria, denominado notícia de fato, e nesse procedimento preliminar a gente procura colher ali algumas informações que não são atos investigatórios, no sentido de verificar se há justa causa, elementos que constituem justa causa para a instauração de um procedimento investigatório criminal. O que ocorre é que, no mais das vezes, essas representações são muito genéricas. Elas não trazem ali fatos ou informações que nos possibilitem realizar diligências no intuito de verificar se há mesmo ali indício da prática de algum crime ou de quem seja o seu autor. E, invariavelmente, nesses casos, somos obrigados a promover o arquivamento dessas representações, inclusive na esteira do que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, que não se pode dar início a um procedimento investigatório criminal considerando isoladamente uma representação anônima e que é necessário que se promova com muita cautela a colheita desses elementos como diligências preliminares e em não se constatando ali, né, a possibilidade de realizar diligências investigatórias, a gente promove, então, o arquivamento dessas representações. Mas as pessoas podem formalizar as representações pessoalmente, por e-mail, pela ouvidoria, perante o promotor ou promotora de justiça na comarca que então nos envia, só trazendo aqui essa informação, que é necessário que, principalmente nos casos de representação anônima, que se informe alguns elementos mais factíveis, falando sobre qual fato, se pode indicar alguma testemunha, em que local, que tipo de fato que se refere, sob pena de não podermos dar início ao procedimento investigatório criminal. Entendi. Doutor Igor, esses números que a gente mostrou são só de casos envolvendo prefeitos,
Mas tem outras autoridades também com foro privilegiado, né? Como é que eles são tratados, esses outros casos? Olha, Laura, a doutora Iraides tratou dos números relacionados exclusivamente aos prefeitos, né? As demais autoridades todas, conforme já foi colocado, fica sob responsabilidade da assessoria do Procurador-Geral, sob a coordenação da Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica. E o volume também é muito grande, porque, se nós formos pensar, é um número muito grande dessas autoridades. Só de magistrados são mais de 1.000, cerca de 1.100 membros do Ministério Público, afora as outras autoridades todas. Nós concentramos todas as representações, denúncias, chegam para nós e nós analisamos todos do zero e fazemos essa triagem. E o que a doutora Iraides colocou em relação às denúncias anônimas também se aplica a nós. Nós temos o mesmo cuidado e também seguimos as mesmas regras, inclusive a orientação do Supremo Tribunal Federal. O que eu gostaria também de acrescentar aqui, também na linha do que o Dr. Jarbas abordou no início, é que nós temos lá o cuidado de tratar dessas representações, e mesmo quando elas avançam a fase investigatória, com muito zelo e nos preocupando com o equilíbrio entre a publicidade que os procedimentos têm que ter e resguardar o sigilo nos casos que são previstos em lei, né? Sem fazer qualquer tipo de estardalhaço, incluir tais fatos à imprensa, até para preservar. Quais são os casos previstos de sigilo em lei? Olha, são várias hipóteses que a lei prevê, mas para resguardar a intimidade dos envolvidos, seja da vítima ou do próprio autor do fato, não é? E entre outras. Mas algo de muito diferente de uma ação? Não, elas basicamente são as mesmas hipóteses dos processos que correm no primeiro grau, não é? Só para registrar que nós temos bastante cuidado com essas hipóteses, até porque se tratam de autoridades e, portanto, o prejuízo moral pode ser ainda maior, né? Eu gostaria também de abordar um pouquinho sobre a questão do foro especial. Como o Dr. Jarbas falou no início, antigamente se denominava muito, tinha essa denominação de foro privilegiado. Se considerava até uma terminologia um tanto quanto pejorativa, porque se considerava que seria apenas um privilégio àquele detentor daquele cargo, não é? E hoje nós utilizamos, a própria doutrina tem virado essa chave e tratado mais como um foro especial, foro por prerrogativa de função, termos nesse sentido. Esse foro especial iniciado nos tribunais, ela tem sido, ela é muito útil porque ela serve para preservar a isenção do julgador, não é? E também a equidistância das partes. Esse é um primeiro ponto. Além disso, acho que um ponto muito importante da competência originária é que as autoridades são julgadas por um colegiado, não é? No caso do Tribunal de Justiça, esses processos são julgados pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é um órgão composto por 25 desembargadores, incluindo o presidente, 3 vice-presidentes e o Corregedor-Geral de Justiça. Então, nós podemos perceber que pode haver um equilíbrio, há um equilíbrio maior no julgamento, evita qualquer tipo de imparcialidade, perseguição, qualquer coisa que poderia... Política, influência né? política, exatamente, que poderia ocorrer no julgamento de um magistrado singular, não é? Outro ponto também bastante relevante para nós mencionarmos, em se tratando da competência originária, é outra decisão relativamente recente do Supremo Tribunal Federal, que restringiu a competência originária. Então, o entendimento hoje do Supremo é que os fatos, para serem julgados em sede de foro especial, têm que ser praticados durante o exercício
do cargo por aquela autoridade e tem que se relacionar às funções. E isso serve para restringir realmente aos fatos que se relacionam ao cargo que aquela autoridade está ocupando. Isso porque é um entendimento, ao meu ver, bastante acertado, porque o objetivo da competência originária justamente não é dar um privilégio àquela pessoa que ocupa o cargo, mas sim preservar aquela função, aquele cargo. Então, atrelando o fato ao cargo e ao seu exercício, evita que se banalize esse instituto da competência originária, enfim, desse foro que antigamente se chamava de privilegiado. Doutor Jarbas, a gente estava falando aqui da mudança de nome da Procuradoria, né? Foi apenas uma mudança de nome? Houve uma mudança na forma como vocês lidam com esse tipo de ação? Formalmente foi uma mudança de nome, porque só tínhamos uma promotoria especializada, determinado agente político, só de prefeitos e prefeitas. Então, partia-se do pressuposto que a atividade de prefeitas e prefeitos era criminosa. Quando você abre para a competência originária, inclui promotor, procuradora, promotor, juízes, juízas, deputados, secretários de Estado e aquelas autoridades que eu nominei, você traz um tratamento já inicial igual, sem preconceitos. Tem um número de 853 prefeitos no Estado, mas tem 1.100 membros do Ministério Público, tem 1.000 juízes, então era um tratamento assim muito reclamado e discriminatório. Então, hoje a competência originária não tivemos qualquer mudança efetiva na organização da Procuradoria antiga de prefeitos ou de agentes políticos municipais. Mas o outro lado, tem duas outras mudanças aí, uma de conceito. Essa Procuradoria agora trabalha no conjunto com outros órgãos do Ministério Público ligados à área de investigação, por exemplo, quando você tem um crime praticado, por exemplo, vou pegar para um procurador, para não falar prefeito, porque eu sou procurador de justiça, ele pode ter cometido também ali uma improbidade administrativa, que não é criminal, como disse o Igor, é não penal. Então, ali eles estão juntos, dá para fazer uma ação só, uma ação coordenada. E lá nesse órgão, que é o CC, que fica aqui muito próximo à Procuradoria, a UCC acaba fazendo com que as pessoas conversem mais, que eles estão no mesmo prédio. A Procuradoria não duplica, triplica, quadruplica estruturas. Então, o grupo especial relacionado a prefeitos, por exemplo, tem agora um handicap maior. E um trabalho de unidade, que é algo que falta no Ministério Público ainda. Nós estamos fazendo aqui em Minas um modelo de transformação, a unidade. Então, nós estamos falando, pegando na área de crimes e de improbidade, tentar trazer uma unidade da primeira instância com a segunda, que são as ações aqui no Tribunal Local, que é o Tribunal de Justiça, e também criamos a Procuradoria com a atuação nos tribunais superiores. E nisso, no caminho, tem um procurador-geral que está aqui orientando essas ações da sua atribuição originária, mas também está atuando nos tribunais superiores. Então, nós estamos buscando, na área penal, algo que ficou para trás, depois da Constituição especialmente, mas que agora começa a tomar um formato de um Ministério Público que trabalha com unidade. O outro ponto importante, que eu acho que foi um dos pecados nossos, instituição, nesses 30 anos, eu participei dessa formação lá atrás, de pessoas que tinham anseio de fazer uma justiça rápida, célere e com muita publicidade, é que nós estamos num grau de maturidade que se exige do Procurador-Geral. Então, o tal foro privilegiado não é um foro privilegiado, que você, inclusive, esgota, você tira uma instância que é a primeira, mas você traz para longe das paixões locais, preservando o cargo, como disse o Igor, para uma instância adequada, eu imagino assim. E também
o procurador-geral, ele tem condições de mensurar melhor o que aquilo vai trazer de útil para a sociedade e de resposta ao crime ou à própria improbidade. Então, o procurador-geral também, pelo menos em princípio, é uma pessoa que aguenta mais a pressão, porque ele está distante. Eu não sei o que está acontecendo lá na comarca de Cambuí. Vai chegar o caso para nós aqui, nós vamos investigar, chegando a crimes, não estou dizendo que o prefeito ou a prefeita de Cambuí cometeu nenhum crime, não, mas eu estou dando um exemplo. Nós vamos estar muito equidistante da paixão política e vamos tomar a medida adequada. Isso que eu acho que é fundamental nessa nova feição do Ministério Público de Minas Gerais, que está sendo também vista por outros ministérios públicos de todo o Brasil. Essa mudança na Procuradoria de Competência Originária Criminal foi adotada uma resolução no ano passado, né? Já tem um ano essa mudança? Já deu para sentir o que ela trouxe de benefício? Acho que sim. Nós estamos aqui em várias ações que nós estamos vivendo hoje aqui no Ministério Público Brasileiro, que são mudanças de processo, de cultura, de forma. Porque o mérito, nós vamos continuar investigando e vamos propor as ações penais, vamos recorrer. Nós estamos mudando o processo, trabalhando de forma mais inteligente, com avanço tecnológico. Os colegas estão buscando uma integração que o próprio avanço tecnológico permite. Nós estamos buscando meios mais rápidos, estamos tendo acesso a informações de bancos de dados, de Receita, de Polícia, de outros órgãos de controle. Isso tudo tem qualificado o trabalho do Ministério Público. Agora, é um processo, processo não muda por um dia. A própria conciliação, a composição de conflitos, vem desse conjunto de coisas. Então, o que o Ministério Público puder resolver na sua própria mesa, vai resolver. O que não, nós vamos transferir para o Poder Judiciário. Isso se vale também na ação penal, porque nós podemos fazer o acordo de não persecução penal, dentro do que a lei permite, como poderia fazer a transação. Então, nós pegamos aqui só os últimos 2 anos, nós fizemos 47 mil acordos de não persecução penal. São menos 47 mil ações, menos 47 mil audiências no mínimo, 47 mil interrogatórios, não sei quantos mil recursos aqui para o STJ, para o Supremo, e deixando que o Ministério Público atue realmente com profundidade nas questões mais graves e mais sérias que nós temos. Nós temos que separar um crime do outro. Ah, não, isso aí não pode, criminoso é criminoso. Não, calma aí. Um crime que o sujeito desvia o recurso para o bolso dele é um tipo de crime. O que ele avalia errado ou tem orientação errada e causa prejuízo é outra coisa. Então, o que eu vejo na nossa instituição, nesses anos já que eu vivo aqui, vivo apenas para o Ministério Público, para ele, nem sequer eu tive, Deus me permitiu fazer uma pós-graduação, um doutorado, porque eu me dediquei sempre aqui à instituição. Mas o que eu vejo é que nós estamos num processo de mudança para melhor. Quando há iniciativas no Poder Legislativo, normalmente não vem para melhor, vem para piorar. Mas nós estamos fazendo a mudança que o Ministério Público tem que fazer, esse recorte de um novo Ministério Público. E vejo, né, eu ando aí nas ruas, vou nos eventos, as pessoas vêm me cumprimentar que nem me conhecem. Mas por quê? Que o Ministério Público está fazendo o trabalho certo, com mais transparência e também com mais serenidade, que é o papel que eu acho que a nossa geração está fazendo para que as novas sigam esse caminho. Ok, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já para o último bloco do Além das Montanhas. Aguarde. Vamos aí. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais.
Além das Montanhas, que hoje fala sobre o trabalho da Procuradoria de Justiça, especializada em ações de competência originária criminal. Doutor Iraídes, conta pra gente quais são os meios utilizados para a repressão a esses crimes praticados por agentes, né, que estão investidos do poder estatal, que detêm essa prerrogativa de foro especial. Né? A senhora estava falando da informática, como tem ajudado nisso, né? Sim, tem ajudado muito. Nós procuramos combater esses crimes por meio de investigações. Promovemos ali, né, instauramos os procedimentos investigatórios criminais, no bojo dos quais requisitamos documentos, ouvimos testemunhas, eventualmente ajuizamos ações cautelares eventualmente de quebra de sigilo bancário, fiscal, de comunicação telefônica, eventualmente, se for um caso mais grave, de pedido de afastamento, no caso de prefeitos, do cargo. E como até o doutor Jarbas já mencionou, os mesmos fatos que constituem crime em tese, eventualmente, ou na maioria das vezes, também constituem atos de improbidade administrativa. Esses atos de improbidade administrativa são da competência dos promotores e promotoras que atuam em primeiro grau, que investigam por meio de inquéritos civis e, se concluindo ali pela veracidade daqueles fatos, ajuizam as ações de improbidade. Nós estamos procurando, até também utilizando desses meios tecnológicos, promover uma maior interação entre a atuação aqui da atribuição do Procurador-Geral de Justiça como órgão de execução, com os promotores e promotoras de justiça que atuam na primeira instância investigando os mesmos fatos. Com isso, a gente consegue uma maior celeridade, um melhor aproveitamento de recursos humanos e tecnológicos e uma maior integração mesmo entre a primeira e a segunda instância. E nesse sentido, temos a oportunidade de compartilhar provas já realizadas por um ou por outro órgão, o que também, além de facilitar, de promover uma maior celeridade, como eu disse, também aproveita melhor os recursos humanos. E para nós também está sendo muito importante para o nosso grupo estarmos sediados no prédio onde está a UCC, porque ali temos a oportunidade de utilizar também das outras unidades e das ferramentas que essas outras unidades dispõem para nos auxiliar também nas nossas investigações. A criação da unidade de combate ao crime, então, ajudou muito no trabalho da Procuradoria? Já ajudou e creio que ainda vem ajudar cada vez mais. Como o doutor Jarbas disse, é uma mudança de paradigma, de cultura que a gente vem procurando promover, né? E creio que estamos tendo sucesso. Nesse intuito de combater ali atos, né, crimes em tese, eu creio também que os acordos de não persecução penal, que estamos tendo êxito em celebrar com prefeitos e prefeitas naqueles casos em que a lei permite, também são muito eficientes, porque permitem a cessação, né, do crime ali em tese, a reconstituição ali do dano e o pagamento de uma multa. E evita o ajuizamento de uma ação penal, que é demorada, que produz custos para o Estado, maior trabalho. E esse é um ponto que eu considero muito importante. Sem dúvida. Doutor Igor, a Procurador-Geral de Justiça, né, deve atuar como órgão de execução, a gente já falou sobre isso aqui. Eu queria que você explicasse melhor como é que isso se dá, para que as pessoas que não compreendem bem dessa questão do direito entendam. Sim. Como a gente já mencionou, lá na assessoria do Procurador-Geral, somos 2 membros destacados exclusivamente para a competência originária. 2 promotores. 2 promotores. Nós recebemos, né, todas as demandas, e é importante se dizer que não só os processos iniciados, né, sobre nossa apuração, investigação e processamento iniciados por nós, mas também acompanhamos
os processos que são da atribuição do Procurador-Geral, que são iniciados por terceiros. Ações penais privadas, por exemplo, não é? Sempre há a atuação do Ministério Público, nesse caso como custos legis, com atribuição, nesse caso, do Procurador-Geral para manifestação, e nós também atuamos nesses processos. E nós atuamos, nesse caso, como longa-mandos do Procurador-Geral, não é? Que nesse caso, atua como órgão de execução, como já foi falado aqui, como um verdadeiro promotor de justiça, né? E ele atua, como eu disse, tanto nos processos que nós iniciamos, que ele detém a titularidade dessas ações penais, como também em processos que já estão em andamento, que são também de natureza penal, mas iniciados por terceiros. Nas investigações que são conduzidas por nós, não é? Nós recebemos as representações, enfim, ou mesmo é possível conhecimento de ofício de fatos delituosos, pode se iniciar a apuração dessa forma. Como já também foi explicado pela doutora Iraídes, se inicia através de uma notícia de fato, que é um procedimento inicial, apenas para colher, não tem natureza investigatória, mas apenas para uma colheita de elementos iniciais para se verificar se é possível a investigação formal, a instauração, conversão desse procedimento em um procedimento investigatório criminal, que é o ambiente procedimental próprio para investigação de natureza criminal. Toda essa fase é conduzida por nós sempre com a palavra final e a atuação do Procurador-Geral. Quando as investigações encontram seu termo, nós temos aí algumas alternativas. Não havendo elementos para se verificar a prática do crime ou se comprovando que ele não existiu, se promove o arquivamento e aí esse procedimento é remetido ao Tribunal de Justiça para homologação. Não é? Há até um entendimento que, por sermos o Ministério Público como um todo, o titular da ação penal, nem haveria, em tese, se falar nessa chancela, nessa homologação pelo Tribunal de Justiça. A pessoa que faz a denúncia acompanha esse procedimento? Ou não? Pode sim, claro, com certeza. Né? Isso faz parte da publicidade que os processos da transparência. Da transparência, né? Exatamente. As vítimas podem sim acompanhar e até ter acesso ao procedimento, né, que hoje boa parte tramita eletronicamente, e pode acompanhar sim. Em caso de sigilo, que for decretado sigilo. Sendo vítima, também ela tem acesso, porque ela faz parte daquele processo. Nesse caso, o acesso ao processo é restrito às partes, né? E, claro, a quem preside o procedimento. Né? Os demais já têm publicidade maior, né? É possível a divulgação do seu andamento, do seu conteúdo aos demais. Né? Mas só para prosseguir na tramitação, então, não havendo comprovação da prática do crime, a gente promove essa remessa ao Tribunal de Justiça que, portanto, homologa. Havendo indícios, né, elementos probatórios já da prática da infração penal, há dois caminhos a se seguir. Havendo preenchimento dos requisitos, é possível o oferecimento de medidas despenalizantes. Não é? Que seriam os acordos? Que seriam transações penais, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, né, que cada um deles é aplicável de acordo com a pena prevista para os crimes ali apurados e que também se aplicam às autoridades com foro especial. E, por fim, não sendo cabível esses benefícios ou o investigado, o noticiado, não aceitando, aí se parte a última medida, que é a oferecimento de denúncia e o início de uma ação penal. Doutor Jarbas, a doutora Iraídes estava contando aqui da estrutura da UCC, como tem ajudado nesse trabalho, né? Explica mais um pouco para a gente da concepção dessa unidade. O Ministério Público,
ele tem seus 2 principais princípios da independência funcional dos seus membros, quer dizer, cada um só deve resposta à sua própria consciência e, obviamente, trabalhar dentro do que a lei autoriza os limites e com base na legislação. O outro é da unidade. Nós, durante 30 anos, cuidamos muito da independência, que até não é nem razoável que um promotor, uma promotora de justiça, o procurador ou procuradora, seja pressionado sobre um trabalho por uma autoridade com mais influência, como o procurador-geral ou o corregedor. Então, está salvaguardado, isso é uma garantia da sociedade, não é nem do promotor, é da sociedade, que o promotor tomará a decisão do que vai fazer de acordo com a sua consciência e dentro da ordem jurídica. Do outro lado, é o princípio da unidade, que nós deixamos de lado, que é o Ministério Público trabalhar com unidade. Quer dizer, nós temos uma necessidade de um trabalho orgânico. A UCC talvez seja o modelo, nesses 30 anos, mais emblemático de que nós podemos trabalhar juntos. E nós estamos vivendo esse processo aqui na área criminal, especialmente em Minas Gerais. Nós estamos tentando fazer uma ação da primeira instância à atuação do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso. Então, nós precisamos aqui no meio, por exemplo, de ter algumas súmulas, que nós estamos fazendo isso. Qual é o entendimento de quem vai seguir aqui para frente, para o que vai ficar lá na primeira instância ou na própria segunda, não insistir, porque já temos, por exemplo, uma jurisprudência consolidada que não vai nos levar a nada, vai encher o computador, antes eram as prateleiras dos tribunais superiores, vão atrasar e prejudicar o julgamento das questões que nos interessam, que são os processos mais relevantes. Então, o que nós precisamos, na realidade, é trabalhar de unidade, que é uma coisa muito difícil, porque está enraizado, a independência está enraizada, e o outro não está. Então, a UCC é o modelo mais forte de que é possível ter um trabalho junto, coletivo, institucional, orgânico. Qual que é o outro ponto? Essas estruturas vão crescer para o interior e parece que o próximo, o CC, será em Varginha. Montes Claros já tem, está ainda se organizando. Vai ser uma questão do futuro. O Ministério Público precisa trabalhar organicamente. Os escritórios de advocacia, que muitas vezes vão fazer a defesa, eles não trabalham organicamente, não tem uma linha de raciocínio lógico entre as defesas. Então, o Ministério Público trabalha isso. Então, a UCC é o grande passo. E um ponto que dificulta a agenda do Procurador-Geral é a sua inclusão como órgão de execução nesse processo. Isso é fundamental para nós avançarmos, porque o Procurador-Geral é quem fala em nome da instituição verdadeiramente, porque foi eleito pela classe e escolhido dentro do que diz a Constituição. Mas o Procurador-Geral não pode ficar distante. Eu estou falando porque eu fiquei. Quando eu fui Procurador-Geral das primeiras vezes, eu devo ter encontrado com os procuradores da Procuradorias da época de prefeitos umas 5 vezes no máximo durante 4 anos. Então, nós precisamos inserir todos e fazer agora esse trabalho necessário que é para o Ministério Público ter fôlego para o futuro. Eu acredito que a autocomposição de conflitos já está dando e vai dar uma sustentação social ao Ministério Público muito forte e a ação penal bem coordenada também, sem prejuízo das outras ações que nos levam exatamente à composição, porque o Ministério Público passa a ser o senhor da decisão final junto com as partes que estão envolvidas na autocomposição. E a penal é a única parcela do poder estatal que o Ministério Público tem realmente nele o poder estatal da ação penal. É a única. Todas as outras são concorrentes. Então, nós precisamos ter muito carinho por essas duas ações, fortalecer as demais. Nós estamos fazendo isso hoje. O Ministério Público está bem dividido, está no crescente em relação a todas as áreas. Eu acredito que é preciso, isso aí é muito importante, é preciso que as promotoras, promotores de justiça
E os procuradores e procuradoras de justiça têm essa concepção. E muitas vezes, Laura, é preciso que estejamos no mesmo espaço. O CC há 20 anos, quando foi criado o CAOMA, eu fui o coordenador e a promotoria de Belo Horizonte funcionava no mesmo prédio. Eu peguei e pedi para colocar uma porta só de saída, sabe? Que é exatamente para as pessoas terem um momento para encontrar, nem se for na porta de saída, para não ficar com raiva, magoado, atritos pessoais, não prejudicar o trabalho. Então, eu acredito que esse é o futuro da instituição. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TV MP, né, por esse bate-papo aqui no Além das Montanhas. Muito obrigado, Laura. A você que esteve nos acompanhando, obrigada pela audiência e continue ligado na TV MP. Até breve.